Olá, eu sou o professor Newton e vamos ver uma breve revisão de funções inorgânicas. Esses slides que eu vou utilizar nessa videoaula foram produzidos aí pelo professor Fernando Duque de Barros e o professor Almir, e eu os adaptei para essa aula. Então, o que é uma função química? Uma função química corresponde a um grupo, um conjunto de substâncias que tem propriedades semelhantes. Um bom exemplo disso é quando a gente vai temperar a salada, né, e acabou o vinagre por um acaso, a gente vai lá e utiliza o limão. A gente pode utilizar ambas as substâncias porque elas têm alguma característica em comum. Ambas são azedas, ou seja, ambas são ácidos. Então, está aí um belo exemplo de uma função química, né? São substâncias que têm características semelhantes. Nós vamos detalhar melhor nessa aula as 4 primeiras funções da química inorgânica: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Ainda temos os peróxidos e os hidretos, mas vamos dar uma ênfase maior para essas 4 primeiras. Então, falando um pouquinho de ácido. O que é um ácido? Então, nós temos várias definições, porém, a mais simples de todas é a definição de Arrhenius. Arrhenius diz que o ácido é qualquer substância que, quando colocada em água, libera o cátion H+. Então, veja que um ácido tem como característica possuir como cátion, como carga, o elemento que vai ter carga positiva, o hidrogênio. Ok? Então, eu vou identificar um ácido na sua fórmula porque ele sempre vai começar com o hidrogênio. Logicamente, né, que a água começa com hidrogênio, mas ela não é um ácido. Ela pode ser classificada como um óxido ou como um hidreto, mas não vamos entrar em detalhes. Todas as outras substâncias começou com H, então eu vou considerar ela como sendo um ácido. Ok? Então, coloquei essa substância em água, ela vai separar. O H é a carga positiva, tudo o resto que sobrar é a carga negativa, é o nosso ânion. Ok? Então, olha só, aqui um H, um Cl, então H+, Cl-. Aqui eu tinha H2 SO4. O H é a parte positiva, tudo o resto é a parte negativa, certo? De onde que surgiram esses números que eu coloquei aqui em cima? Então, vamos ver a fórmula geral. Então, como a carga do H+ é positiva, o ânion vai ter uma carga negativa alguma coisa. Negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4. Então, esse X representa esses valores. Então, sempre o ácido vai ser formado pelo H+, junto com um ânion que tem uma carga menos alguma coisa. Certo? Essa carga menos alguma coisa vai ter que se igualar às cargas positivas. Portanto, a fórmula geral vai ser sempre HX. Quem que é esse X? É o valor da carga do ânion. E o ânion. Portanto, se o ânion tiver carga menos 2, a fórmula do ácido vai ter que ter 2 hidrogênios. Ok? Se a carga fosse menos 3, teria que ter 3 hidrogênios. Então, um ácido sempre vai ser formado pelo hidrogênio e qualquer um desses ânions que estão aqui. Então, todo mundo pega a tabela periódica na mão aí. Normalmente, no verso da tabela, tem aí, essa tabela periódica, tem uma tabela de ânions e uma tabela de cátions. Então, o ácido é formado pelo hidrogênio mais qualquer um desses ânions. Ok? Então, vamos ver aqui como é que a gente dá um nome para esses ácidos. Então, o ácido, eu vou colocar o nome ácido na frente, então sempre começa com ácido, e a outra parte desse ácido eu vou precisar saber o nome do ânion que forma ele. E aí a gente vai precisar fazer uma troca de acordo com essa tabelinha aqui. Então eu vou olhar o nome do ânion lá na tabela periódica. Se o ânion, o nome dele terminou em ato, a hora que eu for escrever o nome do ácido, eu vou tirar essa parte ato e vou colocar ico no lugar dela. Então, por exemplo, o ânion se chama nitrato. Quando eu vou colocar esse nome para o ácido, eu tiro essa parte ato e coloco ico. Então, vai ficar nítrico. Ok?
Se tiver eto, eu vou trocar a parte eto por hídrico. Se tiver ito, eu vou trocar o ito por oso. Então vamos aos exemplos, olha só. H, é um ácido, HNO3. O H é a parte positiva, então tudo o resto que estiver depois do H é o nosso ânion. Só tem um H, certo? Então quer dizer que esse ânion só tem uma carga negativa. Eu vou olhar isso aqui lá na tabela de ânions. Vamos ver aqui, quem que é o ânion? NO3-. NO3-. Veja que aqui está separado por uma carga negativa, 2, 3 e 4. Então procuro com uma carga negativa. NO3-. Está aqui, nitrato. Então se o nome desse ânion é nitrato, então o nome do ácido vai ser ácido, troco o ato por ico, nítrico. Então ácido nítrico. H2S. Olha, se tem 2 Hs, quer dizer que esse S, a carga dele é menos 2. Então eu vou procurar o nome lá na tabela do S menos 2. Vou encontrar que o nome dele é sulfeto. O nome desse ácido, então, é ácido troco eto por hídrico. Então vai ficar, em vez de sulfeto, vai ficar sulfídrico. E o último exemplo, HNO, aqui deveria ser NO2, tá? Vamos mudar aqui, HNO2. Então, que daí para ele ficar diferente desse aqui de cima. Então, HNO2. Só tem um H, então o NO2 tem carga 1. Se eu procurar lá na tabela o nome do NO2 menos 1, o nome dele é nitrito. Troco ito por oso, vai ficar ácido nitroso. Ok? Então é assim que dá o nome aos ácidos. Simples, não? As bases. Como que eu identifico uma base? Também a definição segundo Arrhenius. Então Arrhenius diz que base é toda a substância que em água libera o ânion OH-. Então veja, o ácido tinha de característica iniciar com o H. A base, a característica que eu vou olhar na fórmula é que ela sempre termina com o OH. Ok? Então, uma base ela sempre vai ter fórmula geral formada por um cátion de carga mais alguma coisa, certo? Juntando com um ânion OH-. Então, esse OH- sempre tem uma carga negativa. Então, para a gente identificar a fórmula dessa base, então o cátion sempre vai ter somente um e os OHs vai ter a quantidade que for a carga do cátion. Tá complicado. Então vamos olhar aqui, Então se o cátion tem carga mais X, eu vou ter o cátion e X OHs. Se a carga dele for mais 2, 2 OH. Se a carga dele for mais 1, 1 OH. Se a carga for mais 4, 4 OH. Então voltando aqui em cima, NaOH. Se eu só tenho 1 OH, quer dizer que a carga desse Na é só 1. Ok? Eu tenho 2 OH, quer dizer que a carga desse cátion é mais 2. Ok? Isso é importante vocês saberem nas bases, porque saber essa carga aqui vai ser muito necessário quando nós formos olhar o cátion, porque tem alguns que têm diferença de carga, tem o mesmo elemento químico, formam um cátion com cargas diferentes. Não é o caso desses dois. Ok? Então, esse número que está aqui junto com o OH é a carga do cátion. Ok? Vamos ver como é que dá o nome para essas bases. A nomenclatura das bases, então, como ela é sempre formada por um cátion mais OH, então eu vou ter que olhar lá na tabela periódica a tabela de cátions. Ok? Então, ela vai ser formada por qualquer um desses cátions mais o OH. Beleza? Bom, então vamos lá. Para dar o nome nas bases, eu vou colocar sempre hidróxido de e o nome do cátion. Bem simples, não tem aquela troca que nem tinha lá nos ácidos. Hidróxido de e o nome do cátion. Então, um exemplo, AlOH3.
Bom, gente, o OH é a parte da base, então eu separo o OH para um lado, tudo que sobrar é o meu cátion. Então, o cátion que sobrou é o Al. Como que eu sei a carga dele? Pela quantidade de OH que eu tenho. Então, a carga do Al é mais 3. Ok? Então, o cátion que forma essa minha base é o Al mais 3. Se eu olhar lá na tabela, Al mais 3 é o cátion alumínio. Essa tabela aqui, ela só traz alguns nomes de cátions que tem o nome um pouquinho diferente. Os demais ela não traz o nome, por quê? Porque o nome do cátion é o próprio nome do elemento químico lá da tabela periódica, tá? Enfim, esse é o cátion alumínio. Então, o nome dessa base aqui vai ficar hidróxido de alumínio. Aqui vai ser importante a gente determinar a carga. Ó. Vejam que essa e essa base são bem semelhantes. Então, isso aqui é formada pelo íon ferro. Pelo cátion ferro, essa aqui também. Qual a diferença? Que esse ferro vai ter carga mais 2 e esse ferro vai ter carga mais 3. Então, o cátion que forma essa base é o ferro mais 2, certo? Ferro mais 2, vamos voltar para a nossa tabela. Veja, o ferro, eu tenho ferro mais 2, que o nome dele é íon ferro 2 ou também íon ferroso. Certo? Então, olha só, hidróxido de ferro 2, ou também eu poderia colocar o nome hidróxido ferroso. Essa base aqui é formada pelo cátion ferro mais 3, então o nome fica hidróxido de ferro 3, ou hidróxido férrico, certo? Então, só mais uma observação aqui. Para esses cátions que têm duas cargas, sempre o que tiver a carga menor, ele vai ter a terminação oso. E o que tiver a carga maior, a terminação ico. Tá? Mas tanto faz, vocês podem usar o nome do elemento químico e indicar entre parênteses, com números romanos, a carga desse cátion. Eu prefiro dessa forma. Eu prefiro que coloque aqui o nome do elemento químico e entre parênteses a carga dele em números romanos. Mas pode aparecer também, em vez de ferro 2, pode aparecer ferroso. Em vez de ferro 3, férrico. Tá? Mesma coisa pode ser com o cobre. Ó. Tem o cobre 1 e o cobre 2 mais. Então pode ser íon, ou pode ser hidróxido de cobre 1 ou cuproso. Ou hidróxido de cobre 2 ou cúprico. Muito bem, as bases, então, seria basicamente isso. Só vocês observarem sempre a carga do cátion. Essa é a maior dificuldade. Sabendo a carga do cátion para procurar na tabela periódica, o nome é fácil, hidróxido de e o nome do cátion. Os sais. Bom, o sal, então, é uma substância que ela deriva de uma reação entre um ácido e uma base, ok? Então, se eu pegar aqui qualquer ácido com qualquer base, a reação deles vai formar sal e água. Uma coisa até interessante, porque o ácido começa com H, a base termina com OH. É como se metade da molécula de água estivesse com o ácido, a outra metade com a base. Então, esse H vai sair daqui, vai se juntar com esse OH, vai formar H2O, está aqui. E o ânion do ácido com o cátion da base se juntam e formam um sal. Então, o sal vai ser formado, gente, por qualquer cátion daqueles lá da tabelinha que a gente viu, com qualquer ânion. Então, para mim determinar a fórmula de um sal, eu vou pegar o cátion, que vai ter uma carga mais X, junto com o ânion, que tem uma carga menos X, perdão. E aí eu vou inverter. O valor que era a carga do ânion é o índice do cátion. O valor que era a carga do cátion é o índice do ânion. Assim como a gente fazia lá na ligação química, né? Para determinar a fórmula dos elementos. Então vou utilizar aquela regrinha aqui, ó. Carga do cátion é o índice do ânion. Carga do ânion é o índice do cátion. Certo? Bom,
Vamos para a nomenclatura dos sais. Muito simples, tá? Eu vou colocar sempre o nome do ânion e depois o nome do cátion. Para ficar mais fácil ainda, gente, existem poucos cátions que são formados por mais de um elemento químico, tá? Poucos cátions. Um bem conhecido é o NH4. A maioria é formado só de um elemento químico. Então, o primeiro elemento químico é o cátion. Tudo que sobrar depois é o ânion, ok? Na hora que quando eu olho a fórmula, eu tenho primeiro o cátion, depois o ânion. Para dar o nome, é o contrário, eu dou o nome do ânion, depois do cátion. Então, esse sal é formado pelo cátion, sódio, e pelo ânion, cloreto, certo? Então, o nome do sal vai ficar cloreto de sódio, ok? Vamos ver mais alguns exemplos. Olha só, K2S. Quem que é o cátion? O primeiro elemento químico, o K, certo? Bom, por que ele tem esse 2 aqui? Esse 2, lembra que ele veio lá da carga do ânion. Então, esse 2 é a carga do ânion. Então, olha, outro erro aqui. Aqui é para ser o potássio, não o sódio. Alguns erros, mas conferido já. Então, eu tenho aqui meu cátion, que é o K, e o ânion, que é o S. S o que? S menos 2, por causa desse 2 aqui. Ok? Vou olhar lá o nome do S menos 2, que é o ânion é o sulfeto. E o K mais é o cátion potássio. Então, o nome desse sal vai ser sulfeto de potássio. Está aqui ele, sulfeto de potássio. Nossa, esse aqui deve ter assustado todo mundo aí. Não se preocupem, gente. O que eu falei? O primeiro elemento químico é o cátion. Então, o cátion disso aqui é o Ba. Qual é a carga do Ba? Olha lá o número, lá no final. É 2. Então, é o Ba mais 2. Não se preocupem, porque o bário só tem o mais 2. Tá? Se vocês não souberem essa carga aqui, só olhar lá na tabela de cátion, só vai ter um bário, só um Ba. Então, o cátion é o bário. Tudo o resto é o ânion. Vou olhar lá na tabela, eu vou encontrar isso aqui, que é o ânion ferricianeto. Tá? Tem o ferricianeto, que é o de carga menos 3. Olha só. Essa carga, isso indica que a carga disso tudo é menos 3. Tem o menos 2 também, tá? Que é o ferrocianeto. Esse é o ferricianeto. Então, o nome do sal vai ficar ferricianeto de bário. Ok? Então, não tem segredo. É olhar lá o nome lá na tabela periódica. Olha esse ânion, procura o nome dele, põe o nome do ânion e o nome do cátion. Muito bem. Agora, nós temos alguns tipos particulares de sais. Essa nomenclatura que a gente estava vendo aqui era para os sais anidros, ou seja, os sais puros, que eles não têm outras moléculas misturadas. Mas nós temos também outros tipos de sais. Então, sais neutros, esses que a gente viu, né? E anidros. Aí nós temos também os sais ácidos, ou também chamados de hidrogenossais. Por que eles são chamados dessa forma? Porque eles são sais que eles têm junto com ele um pedacinho do ácido, ou seja, qual que é o íon que caracteriza o ácido? Não é o H? Então, esses sais eu vou identificar eles com muita facilidade, porque ele vai ter, além do cátion e do ânion, ele vai ter no meio aí um hidrogênio. Ok? Para dar o nome deles é bem simples. Eu só vou ver a quantidade de hidrogênios que tem e vou usar os prefixos mono, di, tri ou tetra. E aí eu coloco no nome esse prefixo hidrogeno. E aí o nome do sal normal. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho 2 Hs. Então, di, porque são 2, hidrogeno, porque estou dizendo que tem 2 hidrogênios, e o nome do sal, nitreto de potássio. Ok? Quando tem apenas um hidrogênio, gente, em vez de eu colocar mono, é muito comum aparecer o bi. Esse bi não é de 2, tá? Esse bi quer dizer que é apenas um hidrogênio, tá?
Então esse sal aqui todo mundo já ouviu falar. Ó. Em vez de eu colocar monohidrogeno, eu troco tudo esse monohidrogeno por bi, certo? E aí o nome do sal. Então bicarbonato, que é o CO3, de sódio. Ok? Então quando tem só um H, eu não coloco monohidrogeno, eu coloco bicarbonato de sódio. Todo mundo já ouviu falar nesse sal aqui, que ele é usado para combater a azia. Ok? Então, sais ácidos, a nomenclatura é feita dessa forma. Temos também, voltando aqui, os sais básicos ou os hidroxissais. Sais básicos quer dizer que tem uma base. Quem que é a base? Não é o OH? Então no meio dos elementos vai ter um OH. Isso aqui é um sal básico. Para dar o nome, mesma coisa que o outro. Põe os prefixos mono de tri, tetra, dependendo da quantidade, e coloca o restante do nome, né? Então, nesse caso, quando é apenas um também, gente, não tem necessidade de colocar mono, então eu posso omitir. Eu só coloco hidroxi, que é o nome desse ânion aqui, né? Hidroxi, para dizer que tem esse OH, hidroxicloreto de magnésio. Quando tem mais de um OH, então eu tenho que indicar os prefixos di, que tem 2, hidroxi, de hidroxi, brometo de alumínio. Ok? Mais um tipo de sal, que são sais hidratados. Sais hidratados são sais neutros, tá? Só que eles têm junto com eles moléculas de água. Então tem um pontinho aqui, ó, aparecendo um sinal de vezes. Isso aqui não está multiplicando isso por isso. Esse pontinho significa que nessa molécula de sal tem junto com ela 5 moléculas de água. Como que eu dou o nome para isso? Dou o nome normal do sal, então sulfato de cobre. E aí eu coloco os prefixos mono, di, tri, tetra, penta, hexa, hepta e assim por diante, de acordo com a quantidade de água que tem. E aí coloco hidratado. Então o nome do sal, o prefixo, nesse caso 5, então penta hidratado. Ok? Sais duplos. Sais duplos são sais que têm ou 2 cátions ou 2 ânions. Como que eu dou o nome para eles? Coloco o nome de todos os cátions e todos os ânions que tem aqui. Nesse caso que tem 2 cátions, então eu vou colocar, não vem primeiro o nome do ânion, então sulfato de sódio e potássio. Sulfato de sódio e potássio. Tá aqui. Quando ele tem 2 ânions, bom, coloco o nome dos 2 ânions. Lembra que o ânion o nome vem primeiro, então brometo, cloreto de magnésio. Ok? Muito bem. Bom, vamos para a última parte então, que são os óxidos. Então os óxidos são compostos binários, significa que são formados apenas por 2 elementos químicos, e desses elementos químicos o oxigênio é o mais eletronegativo, ou seja, o elemento que fica na direita é o oxigênio. Então são só 2 elementos, sendo que o oxigênio é o que fica na direita. A fórmula geral dos óxidos, então, vai ser da seguinte forma: o oxigênio sempre vai ter carga menos 2, e o elemento que vai se ligar com esse oxigênio, então vai ter aqui uma valência mais alguma coisa, certo? Que seria o cátion. Então, eu vou ter sempre uma fórmula geral, onde eu vou ter 2 elementos e X oxigênios, ok? Veja bem, se esse elemento tiver a carga mais 2, então o oxigênio ficaria 2. Se eu tenho 2 elementos e 2 oxigênios, então eu vou cortar, simplificar isso aqui, eu vou ter simplesmente um elemento e um oxigênio. Então quando a gente vê simplesmente o oxigênio e outro elemento, quer dizer que a carga desse elemento é sempre 2. Como que eu dou nome para os óxidos? Primeiramente, eu tenho que separar
esses óxidos? Eu tenho que saber quais óxidos são formados por elementos metálicos e quais que são formados por elementos não metálicos. Então, primeira coisa, eu vou olhar, o elemento que está junto com o oxigênio é um metal ou não? Se ele não for metal, então eu vou ter que seguir essa regra aqui, ó. Eu vou pôr o prefixo, né? Se é mono, di, tri, tetra, mais a palavra óxido de o prefixo novamente e o nome do elemento, ok? O que é esse prefixo? Esse prefixo é a quantidade de oxigênios. Então, quantos oxigênios tem e quantos elementos tem, certo? Então, por exemplo, aqui eu tenho um oxigênio e um carbono. Então, vai ficar monóxido, porque eu tenho um oxigênio, de monocarbono, porque eu tenho um carbono. Se eu tiver, nesse caso aqui, eu tenho 5 oxigênios, então eu tenho pentaóxidos. Então, pentóxido de 2 nitrogênios vai ficar dinitrogênio. Então, pentóxido de dinitrogênio. Trióxido de difósforo. E olha aqui, isso aqui é conhecido nosso, é água, é um óxido, monóxido de dihidrogênio. Se o elemento que tiver junto com o oxigênio for um metal, o nome dele é muito simples, tá? Porque eu só vou colocar óxido de e o nome do elemento. Então, não preciso dos prefixos se o elemento que tiver junto com o oxigênio for um metal. Então, vai ficar óxido de sódio, óxido de alumínio. Só tenho que tomar cuidado, mais uma vez, com aqueles elementos que têm carga variável, ok? Então, por exemplo, o ferro, tem o ferro mais 2 e o ferro mais 3. Então, nesse caso, é óxido de ferro 2. Como que eu sei que ele é óxido de ferro 2? Lembra que eu falei que quando não tem nenhum número aqui embaixo, quer dizer que a carga desse elemento que está com O, ela é mais 2? Por que ela é mais 2? Porque o O é menos 2. Então, a hora que cruzou esses valores aqui, ficou 2 aqui embaixo, 2 aqui, que eliminou, ok? Então, esse aqui é o ferro 2. Esse aqui é o ferro 3, ó. Como que eu sei que ele é o ferro 3? Porque está aqui, ó, 3 oxigênios, quer dizer que ele é o ferro 3. E esse 2 é a carga do oxigênio. Então, ferro 3. Então, fica óxido de ferro 3. Ok? Só uma observação, gente, para vocês ficarem tranquilos, ó. Os elementos do grupo 1 e 2 da tabela periódica, então família 1A e 2A, é simplesmente colocar óxido de e o nome do elemento, porque eles não têm variação na sua carga. Já tem os outros elementos, os outros metais, a gente tem que tomar cuidado, porque o NOx dele, a carga deles é variável. Aí eu tenho que tomar cuidado por causa disso aqui. Mas, óxidos é bem tranquilo de dar um nome para eles. Ok? Então, bons estudos a todos. Espero ter contribuído.